Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Essa vai ser a segunda história que eu vou contar, que não é uma história de true crime, é uma história de revanche. Eu espero que vocês gostem. Eu quero dizer que essas histórias todas foram extraídas do website Reddit. São histórias verdadeiras, onde as pessoas postam e elas permitem que possam dividir, as pessoas, os youtubers que quiserem dividir essas histórias poderão fazer. Então o crédito aqui é para o Reddit. Nós não temos fotos das pessoas por causa de privacidade, então nós temos colocado algumas imagens aqui que é somente para ilustração, para movimentar o vídeo e não ficar uma coisa tediosa, mas no caso de hoje é muito interessante. Os pais da Ava se separaram quando ela tinha 7 anos e a mãe dela mudou-se para a Europa com outro homem. E ela, a mãe e o padrasto não queriam a Ava com ela, então o pai dela acabou ficando com a custódia da Ava quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Acontece que a Ava era uma menina muito difícil mesmo. Ele se casou depois de 5 anos com uma mulher chamada Merci. Acontece que a Ava odiava essa mulher profundamente. Então era difícil ter alguém dentro de casa substituindo, vamos dizer, o lugar da mãe, mas a Mercy não era assim. Ela era uma professora, era conselheira infantil, treinada. Então ela garantiu para ele que a Ava ficaria bem quando atingisse a idade adulta. Ela iria ver que ela estava ali apenas uma pessoa para ajudá-la e não apenas para estar dando ordens, que isso não competia a ela. Então eles acabaram se casando após 5 anos do divórcio dele. E ele pensou, tá bom, então quando ela crescer ela vai entender mais, fiquei sozinho tantos anos, a mãe deixou com outro marido e tal, eu tenho direito também de fazer a vida. Mas a Ava estava longe de ser grata, a situação piorava a cada dia. Então a Ava foi morar com a tia dela, ela não adiantava, ela não queria ficar lá, não queria seguir ordens, ela era muito rebelde. Essa tia dela, que é irmã do pai, tinha uma filha da mesma idade. Então ela falou assim, tudo bem, ela veio morar aqui. Então estavam todos ali esperançosos que tudo correria bem. Mas antes de completar um ano, a tia da Ava não a quis mais na casa. Ela disse que a Ava estava brigando com a filha dela, que seriam primas, né? Direto. A tal ponto que as notas da filha dela caíram por completo por causa dessas brigas. Então ela disse que ela não queria mais a Ava lá. E a Ava, claro, não quero morar com meu pai, então vou morar com meus avós. E aí foi morar lá com os avós. Acontece que na escola, o pai continuava vendo e tudo mais, ele era muito presente na vida dela. Na escola, a Ava se meteu na companhia de pessoas erradas. Ela começou a usar pílulas, que são substâncias ilícitas. Ela costumava fugir à noite, depois que os avós dela tinham ido para a cama. Ela já chegou a vagar pela cidade até depois da meia-noite. Para vocês terem ideia, ela teve que repetir o último ano do ensino médio, ou seja, a menina era uma bagunça. Então, muito custo conseguiu chegar à faculdade, e que lá na faculdade foi outro pesadelo. Mas o pai, através dos contatos, a ajudou a conseguir uma vaga em uma faculdade decente, porque com as notas baixas que ela tinha e a atitude miserável dela, não teria nenhuma faculdade que iria querer essa menina lá. Aqui não é como os Estados Unidos, tá? Você não faz nenhum teste para entrar. Eles consideram as notas que você teve nos cursos dos seus estudos e eles vão ver se você se qualifica para entrar naquela universidade. Bom, o tempo mudou, ela se formou na faculdade e chegamos aqui à idade de 25 anos dela. Acontece que na época da faculdade, como ela se envolveu com muitas pessoas erradas, o pai dela até chegou a mandar para um centro de reabilitação para dependentes químicos, pagou uma fortuna, né? Pagou para ela ser admitida na clínica, mas apesar da atitude da Ava, nada mudava. Ela continuava detestando a madrasta, que foi sempre gentil com ela. E, inclusive, o pai da Ava disse assim que ele não podia agradecer o suficiente por todo o apoio que a Mercy, a esposa dele, deu e todos os sacrifícios que ela fez por ele e pela Ava. Acontece que a Ava não via dessa forma. Bom, o tempo foi mudando e tal. Ela conheceu um rapaz, ela começou a namorar, esse rapaz foi apresentado à família. Rapaz americano, tá? O pai da Ava é americano. Só que a Mercy, voltando aqui um pouquinho no tempo, a Mercy, ela era uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos, ela veio do Oriente Médio. A família dela fugiu de uma região devastada pela guerra lá. Então, quando ela chegou nos Estados Unidos, a Mercy,
apesar da infância traumática que ela teve, os recursos escassos que a família tinha, a Mercy superou todas as probabilidades, obteve até um mestrado, um emprego de professora bem remunerado, professora ganha bem nos Estados Unidos. Ela construiu uma vida para ela mesma. Então, ela era uma pessoa que se fez sozinha, mas a Ava não, a Ava dizia que a Mercy era uma oportunista, que se casou com o pai dela só por causa de dinheiro. Então, a raiva maior dela era essa, que ela achava que a Mercy casou por dinheiro. E não era verdade que a Mercy era uma pessoa estabelecida. Então, como vocês podem ver, a Ava nunca foi uma criança feliz e fácil de lidar, nem uma adolescente, e na fase adulta parece que piorou ainda. Então, aos 27 anos, ela começou a namorar aos 25 anos, namoro sério, aos 27 anos ela decidiu casar. O pai dela, né, apesar de toda aquela encrenca, disse: não, vou pagar pelo casamento, vou fazer o melhor casamento que você pode ter. Sabia que a filha não tinha condições de pagar um casamento bom, nem um noivo e tal. Aí o pai da Ava, ele ligou para a pessoa que estava organizando o casamento, porque ele queria adicionar a irmã dele na lista, a tia da Ava. Aí a pessoa responsável pela organização da festa disse que a lista de convidados estava cheia. Então o pai dela pediu para a pessoa para enviar a lista completa dos convidados que ele queria ver. Aí a pessoa que organizou a festa disse que ela não poderia fazer isso porque a Ava instruiu para não compartilhar a lista de convidados com ninguém. Ele disse que ele era o pai da Ava, era ele que estava pagando pelo casamento. Então a pessoa relutou em compartilhar a tal da lista, mas quando ele ameaçou que ia ligar para o chefe dessa pessoa, que estava organizando a festa, a pessoa mandou a lista de convidados. E ele disse que quando ele viu a lista de convidados, o coração dele quase parou. Ele disse que na lista não tinha o nome dele e nem da esposa dele. O pai dela ligou para a pessoa, a organizadora da festa, e disse: olha, houve algum engano aqui, porque o meu nome e o nome da minha esposa não está na lista. Aí o organizador da festa disse: olha, foi solicitado especificamente pela Ava para não incluir o seu nome e o nome da sua esposa na lista. Ele não pôde acreditar nisso, ele, como? Isso não é possível. Então, o organizador foi além até dizendo que existiam ordens que seriam dadas para os seguranças, que era para bloquear a entrada deles no local da festa. Então ele pensou, ele até falou para muita gente: nossa, foi muito doloroso. Eu sabia que a minha filha me odiava, mas não poderia imaginar que era nesse nível que ela não me permitiria ir ao casamento dela. Então ele telefonou para a filha, mas o telefone dela só dava a caixa postal. Como era despedida de solteira dela naquele dia, ele deixou uma mensagem de voz para ela ligar de volta. Ele pensou: não, ela não me ignorou, talvez é porque a festa lá de despedida, tá, mas amanhã ela vai me ligar. Chegou o dia seguinte, nada da filha ligar. Ele telefonou, nada da filha atender. Então ele foi diretamente no apartamento dela. E ela, quando chegou lá, uma das pessoas que abriu a porta, não foi a filha, ele disse que queria falar com a filha dele. Aí essa pessoa disse: ela está ocupada com os preparativos do casamento e que ela não poderia falar com ela. Nisso, a organizadora da festa também estava lá. Aí a organizadora da festa chegou e disse para ele: a Ava já sabe que você sabe que a sua esposa e você não estão na lista, por isso que ela está evitando falar com você. Mas ele falou: não, mas eu não saio daqui se eu obter uma resposta dessa. Então, o que ele fez? Ele esperou uns segundos, ele pensou: o que eu faço? Vou embora. Mas não, eu não vou tolerar ser impedido de ir num casamento, ela é minha filha, além do mais eu estou pagando. Aí ele fez um barraco lá e a filha veio conversar com ele. Aí disse para ela, né? O que está acontecendo? Por que você não me colocou o nome na lista? A menina vira para ele e diz assim, abre aspas: bom para você, você economizou tempo e energia para ir até o local. Enviarei fotos do casamento se tiver tempo. Fecha aspas. Olha isso. Ele ficou horrorizado com a filha, sem remorso, sem desculpas. A raiva se transformou em lágrimas. Ele perguntou a ela o que eu fiz de errado para merecer isso. Ela disse que ela foi sempre ofendida por ele, esfregou na cara dela uma madrasta
e que a maltratava. E a madrasta, segundo ele, não maltratava de forma alguma. Então, o que ela queria, segundo ela, é que o pai a defendesse incondicionalmente, mesmo quando ela era má com outras pessoas. Isso mesmo, ela teve a coragem de dizer isso pro pai dela. Tinha que defender ela sempre incondicionalmente, ele não fazia. Aí ele disse, mas como é que eu posso defender você quando você intimidou e ameaçou a filha da minha irmã? Vocês lembram que ela morava com a prima? Então, claro que o pai não vai defender a atitude da filha, ele ficou do lado da sobrinha. A menina fez uma coisa errada, a filha dele. Então, ele repreendeu. Ah, a Ava disse que ele teria que ter defendido de qualquer forma. Aí ele pensou, olha, eu a protegi quando ela foi pega usando substâncias ilícitas na escola, na faculdade ela estava perto de ser expulsa e eu a protegi, eu fiz tudo isso, mas ela optou por ser ingrata. Então, quando ela viu ele chorando, né, ele estava assim muito emocionado, chorando e tal, aí ela virou para ele e disse assim que ele estava espalhando negatividade na casa dela e que era melhor ele ir embora. Aí ele disse que ele lembrou que ele estava pagando o casamento dela. E aí ele disse que, poxa, estou pagando seu casamento, nem assim eu posso vir. Ela virou para ele e disse, você não está fazendo nenhum favor para mim. Essa é sua obrigação. Eu não devo nada a você. Aí ele pensou, chega, eu já fiz o suficiente para ela. Então a Ava falou mais uma vez, pediu para ele ir embora, disse que ele não tinha tempo para drama emocional. Ela disse que ela não tinha tempo para drama emocional. Aí ele voltou para casa, chorou como uma criança na frente da esposa dele, da Mercy. A Mercy era a segunda esposa, né, a madrasta da Ava. A Mercy era uma pessoa de muito bom coração, mas ao vê-lo desmoronar, ela ficou furiosa e foi a primeira vez que ela o encorajou a agir contra a Ava. Ela disse, abre aspas, não podemos deixar que ela se sinta no direito de nos machucar. Ava vivia do seu dinheiro até um ano atrás, quando finalmente conseguiu um emprego decente que iria pagar as contas dela. Fecha aspas. Ou seja, até os 26 anos de idade era o pai que ainda estava mantendo. E ele estava farto de tudo isso e ele decidiu dar uma lição na filha dele. Ele pensou, vou cancelar todos os preparativos do casamento. Aí ele foi lá no local da festa, né? Porque tudo estava sendo pago por ele. O local da festa, a comida, os fotógrafos, as flores. Ele foi lá, como o contrato estava em nome dele, ele cancelou tudo, tudo. Mas ele disse que quase nem viu muito dinheiro de volta, mas ele também não se importava com isso. Como ele ia pagando, né? Então ele podia cancelar tudo isso. Aí ele pensou, vou avisar para o organizador da festa. Mas aí ele pensou, não, se eu falar para o organizador da festa, ele vai contar para ela. E contando para ela, ela é capaz de arrumar um outro local. Não, se é para estragar, eu quero estragar tudo, não vou contar nada. Ele falou que ele se sentiu meio culpado enquanto fazia isso, mas quando ele olhava para trás, ele pensou, eu já fiz o suficiente por ela. Se ela não se sentisse culpada da forma como ela estava tratando ele, por que ele não iria impedir o casamento dela? Porque não deveria. Então, no dia do casamento, quando o organizador do casamento foi ao local com os decoradores e fornecedores, eles tiveram a entrada negada. Isso foi um caos, né? Aí, os seguranças disseram que eles estavam agindo segundo a ordem de cancelamento que eles receberam. O organizador da festa ligou para o pai dela para pedir o pagamento restante. E eles continuariam com a festa, porque ele já tinha dado quase tudo para a festa, você dá o finalzinho mesmo, quando a festa já está para sair. Ele disse que isso já não era mais da conta dele. Ou seja, ele não daria nem o restante, como ele não daria nada. Então, se ela quisesse, ela ia ter que pagar tudo. Mas aí de que forma, né? A Ava teve uma briga, a Ava foi para lá, teve uma briga com segurança do local, quando eles bloquearam a entrada dela. Aí o noivo foi lá na hora certa, né? Antes dela ser presa por invasão e atirou de lá. A Ava tentou ligar para o pai dela, mas ele bloqueou o número dela e ela apareceu na casa dele. Mas ele tinha removido o acesso dela pelo portão principal, que era um condomínio, precisava ser anunciada. E ela não precisava ser anunciada porque o nome dela estava na lista, então ela podia chegar e entrar. Só que como ele estava... ele disse que ele não estava se escondendo dela, ele não estava medo com ela, ele só queria manter a paz dele, então ele tirou o nome dela da lista, então ela não pôde entrar
no condomínio para fazer aquele barraco lá. Ele falou que estava certo que ela iria machucá-lo com as palavras dela e não havia em ter sentido qualquer conversa com ela, pois ela fez o mesmo com ele quando ele foi à casa dela para confrontar por que o nome dele não estava na lista. Ele pensou que era hora para ela pagar pelos erros. Ela já não era mais uma criança que poderia ser perdoada repetitivamente. A Ava não queria os pais e a madrasta no casamento. Ele ficou sabendo depois. Ela disse que ela tinha vergonha da Mercy, porque a Mercy não era uma pessoa americana, era uma mulher que veio do Oriente Médio e tal. E ela disse depois para os amigos que ela teve vergonha, ela não queria essa mulher lá no casamento. E no fundo não queria o pai também, né? Aí ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu não vou ter que responder isso para minha família, porque ninguém foi convidado, ela só queria os amigos dela, então ela que vai lidar com os amigos dela. Aí, claro, ela correu, ligou para os avós da Ava não ficaram felizes com o pai dela, apesar que o nome deles também não estava na lista, né? Eles disseram, aí os avós ligaram para ele e disseram, olha, você não pode ser implacável com a sua filha, não importa o quanto cruel ela seja, você não pode fazer isso. Aí ele falou, não, chega, para mim eu dei um basta. Ela é uma pessoa má, narcisista e ela é dessa forma por toda a vida, eu cansei. Aí ele disse que o casamento não se realizou, viu, gente? Porque não tinha local para fazer festa, não tinha nada, o casamento foi cancelado. Ele disse que a culpa ainda ficou lá por muito tempo, mas ele sempre fazia uma cara corajosa e justificava as ações dele, mas que no fundo ele se sentia mal por ter arruinado o casamento da própria filha. Ele achou que as pessoas o chamariam de idiota por ser tão vingativo com sua própria filha. Mas novamente, a Ava tentou entrar em contato com ele para liberar toda a raiva, mas novamente ele bloqueou. Ele bloqueava um número, ela conseguia um outro. Enfim, ele não tinha como entrar em contato com ele, nem pelas redes sociais, nem pelo telefone, nem por lugar nenhum. Aí, os avós foram na casa da Ava e se ofereceram para pagar para o casamento dela, se ela quisesse fazer da mesma forma. A Ava expulsou os avós da casa dela, disse várias coisas feias para os avós e disse para eles nunca mais irem visitá-la. Então, vocês imaginam. Só que tinha uma coisa, ela tinha o cartão de crédito do pai dela ainda. Aí o pai dela lembrou, falou, ops, espera aí, cancelei também o cartão de crédito dela. Por um ano a vida seguiu, nunca ninguém soube de mais nada, tal. Um ano após, ele ficou sabendo que a Ava havia se casado com o noivo em uma cerimônia privada apenas com amigos íntimos. Aí, isso já passou um ano, tal. Eis que o pai dela recebe uma ligação. Quem era? O marido da Ava. Ele queria se encontrar com ele. E ele ainda pensou, ai, será que ele vem aqui para dizer que a minha filha está envergonhada, quer fazer as pazes comigo? Ele falou que ele foi para lá até esperançoso, falou, nossa, talvez ela já se arrependeu, está com vergonha, mandou o marido. Só que quando ele chegou lá, o rapaz estava sozinho. Aí ele contou que ele havia se separado da Ava, um ano. Ele disse que ela tinha problemas reais de raiva, que ela jogava as coisas nele, ela quebrava as coisas da casa, mesmo com uma pequena discussão. Ele disse que ele tolerou até onde ele pôde, mas quando a situação piorou, ele se separou dela e ele foi lá apenas para pedir desculpas ao pai dela pelo ocorrido, pela crueldade da Ava com ele. O noivo dela se chamava Matt. Aí o Matt pediu um último favor para ele. Ele disse: olha, a Ava, ela está tão perturbada com a separação, ela está implorando para que eu aceite de volta. Mas eu já deixei de amá-la depois dos abusos que ela fez. Eu não quero mais nada com ela. Eu desejo o melhor para ela. Aí ele perguntou para o pai dela: será que você não poderia apoiá-la nesses momentos difíceis? Ela literalmente não tinha amigos, segundo ele, porque todos os amigos saíram da vida dela, ela perdeu todo mundo. Por causa do temperamento dela, então não tinha mais nenhuma pessoa amiga na vida dela. Ele procurou a filha dele naquele momento difícil e queria ajudá-la e disse que ela poderia amaldiçoá-lo o que quisesse, mas ela precisava ver um terapeuta primeiro. Aí ela começou a gritar que odiava ele, que odiava a mulher dele e que chegou até a dizer que não queria que a Mercy estivesse viva
e disse que bloqueou realmente os dois no casamento, porque ela tinha vergonha de apresentar a Merci como madrasta e que também tinha vergonha dele, ou seja, colocou tudo, jogou em cima dele, né? Aí ele foi embora, fazer o quê, né? Não quer ajuda. Chegou em casa e a Merci, a esposa dele, sugeriu que ele contactasse sua melhor amiga de escola, aquela que quando elas eram crianças eram amigas, foi a única pessoa que ela nunca brigou, só que essa amiga já tinha se mudado e morava na África do Sul. Aí falou, talvez ela consiga convencê-la a fazer terapia. Ele entrou em contato com essa amiga dela nas redes sociais e contou toda a situação. Pediu para ela, será que ela podia entrar em contato com a Ava, se talvez a Ava se abrisse com ela, e ele estaria assim até apostando que seria a solução, porque a Ava nunca tinha brigado com ela e talvez desse certo. Ela garantiu que ela ajudaria na melhor maneira possível e que talvez ela conseguiria convencer a Ava a fazer terapia. E felizmente ela o fez. A Ava começou a ir na terapia, segundo o pai ficou sabendo, a terapia estava indo muito bem. Depois de algumas semanas, ela pediu desculpa aos avós por sua má conduta. Ela confessou que seu ódio cresceu tanto que ela não conseguia controlá-lo, mas ela também disse que nunca mais iria perdoar o pai dela por o que ele fez com ela. Ele disse que só deseja a ela uma vida boa, mesmo que ela não faça mais parte da vida dele. Ele disse que gostaria que nenhum pai tivesse que passar por isso quando a sua própria filha te odeia a esse nível. Ele disse que ele a apoiou nos bons e maus momentos, mas que a Ava precisava, naquele tempo, aprender uma lição e a se manter de pé. E ele disse que eu espero que a terapia ajude e que faça ela chegar a algumas conclusões. Olha ao que ponto que chegou a filha. O pai a sustentou até os 26 anos de idade e no dia do casamento o nome não estava na lista. Não convidar seria uma vergonha. O pior é que ela queria deixar o pai envergonhado. Ela tinha colocado na lista que ele e a madrasta iriam ser impedidos de entrar na hora do casamento pelos seguranças. Se o pai dela não tivesse insistido em ver essa lista, ele teria ido no casamento. Agora imagina o vexame. O pai da noiva chegando lá e o segurança dizendo, não, o senhor não pode entrar, essa mulher aqui também não pode entrar, o nome de vocês não tá aqui na lista. Eu fiquei assim horrorizada, né? E o pior é que a terapia não ajudou muito pelo visto, né? Porque ela pediu desculpa para os avós, mas disse que jamais perdoaria o pai. Eu gostaria de ouvir de vocês. Minhas considerações. Eu sei que o pai dela fez de tudo para poder ajudá-la. Não estou desculpando a que essa moça fez não, viu, gente? A vingança do pai foi muito boa, achei maravilhosa. Mas eu penso o seguinte, quando você dá liberdade a esse ponto de estar sustentando tua filha ali até 26 anos de idade, ela tinha o cartão de crédito do pai, porque às vezes você pode usar cartão, se é mulher, você usa o cartão de um homem, não tem problema nenhum, você pode usar, ninguém fala nada. Ela tinha o cartão do pai, ela podia comprar o que ela quisesse, ela era sustentada por ele. Eu acho que quando você passa demais a mão na cabeça de alguém, cuida demais, essa pessoa se acha no direito que o que você está fazendo não é mais do que a sua obrigação. E ela chegou a dizer pro pai, quando ele falou, né, pô, estou pagando seu casamento, ela falou, eu não devo nada a você. Então é isso, eu gostaria de saber, se fosse a filha de vocês chegariam a este ponto, um dia antes do casamento, chegar e cancelar o casamento? Não avisar para o organizador da festa, ele foi lá cancelar do local onde ele havia contratado, e ele deixou no último minuto, quando foi lá a pessoa preparar de manhã, né, os preparativos para a festa do casamento à tarde. E esse casamento não aconteceu. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que ele exagerou na vingança? Ou vocês teriam feito igual? E o que leva uma pessoa a chegar a este ponto? Essa é a história, como eu te falei, chamada Revanche. Se vocês gostaram, de vez em quando eu vou estar contando uma história aqui ou outra, não somente histórias de true crime, somente para quebrar um pouco, tá bom? E a gente se vê em breve. Mas não esquece aí, se você gostou, de deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.